Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tribu Talks. Esse episódio aqui tá muito bacana. A gente vai falar, como sempre, né? A gente vai falar sobre um tema que está muito em alta essa semana e que você pode estar envolvido nele. Eu estou aqui juntamente com Rafael. Notou alguma coisa diferente? Se eu notei alguma coisa diferente É. em você ou no espaço? Notou alguma coisa diferente? Notei que você tá com uma pergunta. garrafinha, sendo que tem uma aqui. Não, esse daí, todo episódio eu tô. Se você reparar eu bem, assisti no todo passado episódio... também tava, é verdade. Eu sempre venho tomando água. Não notei, fala aí. Nada? Ah, que hoje você tá de camisa. Tô com roupa diferente porque... Uma roupa diferente porque hoje a gente vai num evento do Leandro, que é Um dos sócios da Varus. sócios da Varus, que é nosso patrocinador. Leandrão, daqui a pouco estamos aí, É isso aí. né? Só brincadeira. É trazer pra um quebra-gelo aqui. Mas hoje a gente vai falar de um tema que... Eu acho que quem tá nesse meio, nesse ramo de atuação, vive uma vida, digamos que até tranquila, né? Eu também acho. Sem muitas... Eu também acho. Putz, não é um empresário, pô... Não. Esse é o empresário que eu gostaria de ser daqui a alguns anos. Tá ali tranquilo, Tranquilão, já sabe de exatamente o boa. que vai acontecer. É. Tem que resolver uma coisa ou outra? Tem, né? O empresário Obviamente. tranquilão é para você hoje. E você que não é tranquilão ainda, igual eu e o Rafa, igual a Nath, que tá aqui também, é assim, assiste, né? E presta atenção porque amanhã você vai ser o empresário tranquilão e você precisa saber disso. Quem nunca pensou, quem é um empresário que nunca pensou em ter ali alguns empreendimentos, alugar uma casinha ali, alugar um apartamento ali, Ilhabela, outra em Miami, alugar eventualmente até um galpão, ué, um galpão. quem sabe. Hoje a gente vai falar principalmente as alterações que a reforma tributária está trazendo para quem justamente recebe valores relacionados ao aluguel, né? Quais são os impactos que vão ter na pessoa física, se seria interessante colocar numa pessoa jurídica, quais são os impactos disso. A gente vai trazer bastante disso para cá e eu gostaria que a dinâmica fosse um pouquinho diferente hoje. Tá, então eu vou aproveitar que você quer que a dinâmica seja diferente e eu já vou fazer algo diferente. Em primeira mão, para você que está assistindo aí, a Tribu Talks, eu já falei aqui antes, ela está aumentando. Então, nós temos a Tribu Talks, que é o nosso podcast, nós temos a Tribu Talks, que é a nossa newsletter. Se você não assinou ainda, assine toda terça-feira, 7h07, pontualmente, vai bater no seu e-mail aí. E agora, a gente está com um SaaS, né? Um Software as a Service. É muito bacana, muito completo para acompanhar a reforma tributária. Então faz assim, ó, digita aí no seu navegador tributalks.com.br e depois você me fala o que você achou. Tem até um espaço lá que é gratuito, você não vai pagar nada. Você não vai precisar colocar cartão, não vai fazer nada. Você vai entrar lá e mexer na ferramenta. Inclusive, pensando rápido agora, já que a gente tem o Tribu Talks, que é justamente o SaaS, enfim, a gente pode colocar algumas ativações relacionadas aos outros tópicos. Podcast, em relação a newsletter. Você acha que eu não estou pensando nisso? É. A gente vai ter, então, em primeira mão de novo para você e até para o Rafa, a gente vai ter uma comunidade. E nessa comunidade a gente vai ter uma parte chamada biblioteca, né? E ali a gente vai ter vários textos, enfim, né? Documentações, artigos, né? Então a newsletter provavelmente vai estar ali, embora você vai receber no seu e-mail, mas a gente vai estar ali, né? Para quê? Para a gente ir acompanhando essa reforma tributária dia a dia, porque todo dia tem uma novidade, é impressionante, mas todo dia tem uma novidade. E a parte de vídeos também já estou pensando nisso, talvez esse Tribu Talks aqui, ele Já acabe esteja lá. entrando ali. Bacana. Então, o que eu ia falar de dinâmica? Eu ia falar, se porte como quem está assistindo a gente. Como? Como quem está assistindo a gente nesse momento. Tá bom, Quais são suas dúvidas? O que você pensa? Eu vou dar aqui uma manchete, tá bom. e daí você fala assim... Tá, já "Pô, mas entendi. Tá. Entendeu? É como A se fosse manchete- um roleplay. A manchete de hoje é o seguinte. Uhum. Empresários
que hoje tem seus apartamentos, suas casas, seus galpões, whatever, eles podem, com a reforma tributária, pagar até 44% sobre esse valor, sobre impostos. O que você acha disso? Meu Deus! Meu Deus, aonde vamos parar? Aonde vamos parar com tantos impostos assim? Mas sabe o que aconteceu? Todo dia uma novidade. É que o governo ele viu que esse pessoal tava muito de boa. Ele falou assim. Quem tá de boa é o governo. Ele falou assim: pô, os caras estão sem problema, né? Vou arranjar alguma coisa pra atormentar um pouquinho a vida deles. Mas é assim mesmo. Da onde que eu não tirei ainda que eu posso tirar um pouco mais? Eu acho que essa é a mentalidade. Mas deixa eu continuar atuando aqui. Vambora. Rafa, mas como assim 44%? Isso, assim, é fora de qualquer contexto, assim, é fora da curva. Você sabe de onde que vem isso? Não, eu gostaria que você explicasse esse negócio aí. 44%? Você tá blefando. Tá muito caricato, calma. Mas vamos lá. Vem da onde? Vem do IBS e do CBS juntos. Uhum. E também aquele famoso imposto de renda da pessoa física. Então, dá só uma palhinha, IBS e CBS, eu sei que, mas as pessoas ainda são... O IBS e o CBS são os novos impostos que vêm junto com a reforma tributária. Então, eles hoje, né, é projetado que eles tenham uma alíquota ali em torno de 28%, 29%. Tá? Eles vão substituir quais impostos? Eles vão substituir PIS, COFINS, ICMS, ISS... O CBS é as contribuições. E não vamos entrar muito no mérito, mas e o IBS e os impostos. Isso, vão ser os novos impostos que vão vir junto com a reforma. Perfeito. E isso vai dar em torno de 28%, 29%. E o que vai acontecer? Nesse cenário de 44%, precisa estar categorizado algumas coisas. Uhum. Então, quem pode chegar em quem? Pode chegar naqueles empresários que tenham 3 imóveis, 3 ou mais imóveis, e que tenham um faturamento sobre esses aluguéis de até, no mínimo, 240 mil reais no ano. Vagnão! Isso dá em torno de 20 mil reais por mês. Né? Então, quem seria afetado sobre isso? Uhum. São aqueles empresários que têm 3 ou mais imóveis e que faturem 20 mil reais no mínimo 20 mil reais. Durante o mês. Tá. E também, né, isso é um requisito? São alguns requisitos que vão entrar nesses 44%. Tá. Putz, todo mundo? Não é todo mundo, Tá bom. mas pode chegar. Também, quem vai ser atingido por isso são aquelas pessoas que alugam por Airbnb. Por quê? Porque na nova legislação, a gente vai estar tratando aluguéis que giram em menos de 90 dias. Tá. Eles vão ser equiparados a serviço de hotelaria. E na reforma tributária que está vindo, serviços de hotelaria, eles têm um desconto de 40% sobre o IBS e o CBS. Uhum. Então aquilo que era 28%, 29%, vai cair para 17%. Uhum. Perfeito. Então, você vai ser categorizado como uma PJ, como um contribuinte do IBS e do CBS, vai fazer o recolhimento de 17%. Só que você vai receber isso onde? Na tua pessoa física. E daí gira em torno justamente dessa conversa. Tá. Então, seria os 17% mais os 27,5%. É o que acontece com o empresário hoje através dessa nova modalidade de 10% em cima da retirada a título de dividendos, por exemplo. Você acaba sendo... mais ou menos assim, porque eu como PJ, eu já paguei tudo, aí eu tiro esse valor para pagar minhas contas pessoais, tal, e aí o governo fala, não, agora você é pessoa física, então você vai pagar mais um pouquinho. Sim. É a mesma linha, né? Sim. E assim, é um tema um pouco complexo. Uhum. Não é tão fácil de pegar e falar assim, não, agora você pega e coloca numa PJ, enfim. Não. Tem muita coisa por trás. Uhum. Pô, se você for pensar numa PJ, talvez você tenha que pensar no ITBI. Então, por exemplo, os imóveis estão no seu nome. Você vai passar para uma PJ. Aí você precisa entender quais são os impactos de você passar para essa PJ. Não, integralizando ou não. Beleza, passei para PJ. Passei para PJ, vou continuar a cobrança dos aluguéis, mas passou desses 240 mil, inclusive eu tô com faturamento de 1 milhão. Uhum. Se eu tiver a questão dos dividendos, vai ser outro tópico que vai incidir sobre essa operação.
Então, putz, eu quero fazer uma retirada, mas ela é maior do que 50 mil reais. Tá, aí você Vai precisa fazer entrar- uma outra simulação e entender, putz, eu quero tirar 100 mil reais. Então, é muito lembra que a gente complexo. estava conversando agora há pouco, nos bastidores aqui, né? A gente já encontrando algumas soluções aí para o empresário. Porque o nosso papel na Rebeca Silva, né, para você que não nos conhece, acho que vale a pena conhecer. O nosso papel aqui, o que é? É sempre trabalhar em prol do contribuinte, ou seja, dos empresários, e diminuir a carga tributária dele no máximo, né? Tudo dentro da legalidade, ou seja, elisão fiscal, planejamento tributário, não tem nada de ilegal nisso, né? Mas a gente sempre é muito criativo, né? Estudamos muito e a gente percebe onde tem algumas oportunidades ali para a gente reduzir a carga tributária do empresário. E um dos pontos que a gente falou aqui, que talvez poderia resolver essa questão do ITBI, seria integralizar esses imóveis na empresa que ele está montando. Mas sabe o que eu estou lembrando aqui? Primeiro que eu não sei nem se isso daria certo ou não, tal. Tem que estudar de novo. Mas eu estava lembrando aqui que para empresas de locação, ou seja, empresas imobiliárias, não tem benefício algum quando você faz a transferência do seu imóvel, pessoa física, para pessoa jurídica como integralização de capital. Sabia disso? Eu não tô tão atualizado em relação a isso. Eu estou buscando na memória, sabe? Uhum. Mas tem isso sim. Um ponto que, assim, dá para analisar, não vou nem chegar nas questões de TBI, mas o que o cara que ele vive de aluguel hoje, né, sobre esses aluguéis, o que ele precisa pensar? Primeiro, tem essa questão do Airbnb, Uhum. que existe uma limitação em relação não é o abatimento, mas a redução do valor que você pagaria. Então, serviços de hotelaria tem essa redução de 40%. E já é um ponto positivo. Então, na verdade, não. Esse é o ponto negativo. Existe um ponto positivo que é justamente você pensar em locação para mais de 90 dias. Se você pensa numa locação, entendi. se você Perfeito. pensa numa locação para mais de 90 dias, você não entra enquadrado como serviço de hotelaria. Você entra enquadrado como hotel mesmo? Não, esquece hotel, não existe hotel. Entra Você como aluguel puro. Tem uma questão até social, de moradia, enfim. Então você tem, se eu não me engano, 70% na redução desses impostos. Então aquilo que era 17 vai para 8, 9, enfim. Além disso, você tem um abatimento, acho que, se eu não me engano, R$600 em relação a isso. É muito? Não, mas já é algo, né? Então, existem alguns cenários que esse empresário pode pensar. Então, esse é um. Outra questão seria, colocar numa PJ, a gente precisa entender quais são os impactos disso, não só a médio e longo prazo, que é justamente isso que a gente está pensando, né? Mas quais são os impactos imediatos dessa tomada de decisão? Eventualmente, ele é um empresário que tem outros negócios. Como que isso impacta os outros negócios também? Então, é um pouco mais complexo do que a gente pegar e falar no Tributalks e em 15 minutos resolver a sua vida. Não. Eu acho que é um pouco de Eu só vou pedir para você agora, assim, é que a gente está atrasado, né, com a nossa mensalidade aqui no podcast. Para quem não sabe, esse podcast aqui, ele é alugado. Ele é da Nath, na verdade. A Nath é multimilionária, né, e a gente paga ela. É aluguel, olha lá. E eu tô olhando aqui e a Nath colocou em 24 graus. Você tá querendo me matar, Nath, o ar-condicionado? Só porque eu tô atrasado? Meu, coloca uns 21 aí, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô com frio também. É rapidão. E é brincadeira, não tem nada atrasado aqui não. Mas agora, voltando, deixa eu tentar, então, ver se eu entendi, né? Você pediu para eu ser hoje o ouvinte, perguntador. Né? O perguntador. Deixa eu ver se eu entendi. Então, tem dois enquadramentos aí. Tem um que eu... Na verdade, tem três. Tem um que eu posso continuar alugando a minha casa, sei lá, eu tenho um apartamento,
Tenho 2 apartamentos, moro em um e alugo outro, tá? E eu recebo hoje via pessoa física. E eu posso manter assim. E você não teria impacto nenhum sobre IBS e CBS. Então, sim. Então, posso manter assim. Perfeito. E tá tranquilo. Beleza. Agora, eu tenho mais alguns imóveis. Eu tenho 3 imóveis, 4 imóveis. Um que eu moro e 3 que eu alugo. Uhum. Se eu alugo esses imóveis, contratos de 3 anos, de 5 anos, enfim... Quanto que você recebe por eles? Vamos colocar aí que eu recebo, sei lá, 8 mil de cada um por mês. Tá, então você já está enquadrado como um contribuinte do IBS e CBS. Você tem os 3 imóveis e você passou de 240 mil por ano. Perfeito. Tá? Mas eu entro numa outra, né? Tô querendo classificar aqui. Então tem aquele que recebe via pessoa física, que ele tem um imóvel e a vida dele não vai mudar. Se ele tiver 2 imóveis recebendo 500 mil por ano, não tem problema nenhum. Tá, beleza. Aí tem aquele outro que eu acabei de citar, 3 imóveis, ultrapassa os 240 mil. Já é um contribuinte do né? Mas é a longo CBS. prazo, tá? Então, são contratos de 3 ou 5 anos, perfeito? Tá. E aí tem o outro, um outro tipo de pessoa que ele faz o seguinte, ele também tem 4 imóveis. Um ele mora e 3 ele aluga. É a mesma sistemática, mas ele aluga por menos tempo. Praia, fazenda, sei lá o que, papapá. Só que ele aluga estilo Airbnb. Ou Airbnb puro mesmo, ou estilo Airbnb. Né? Mas daí, tá, são vários cenários. E daí, sobre esses cenários, o que que aconteceria? Esse último, ele fica numa alíquota, ele pode ficar numa alíquota de 44%. Isso vai depender um pouquinho se está na PJ ou se está na PF. Se estiver na PF, ele vai pagar esses 44%. É essa a pergunta que eu ia fazer agora. Para esse último cenário, tudo indica que faz sentido ele começar a entender, se mexer, no sentido de talvez montar uma empresa para isso. Depende. Não, eu sei que depende, mas sim, quando eu falo faz sentido se mexer, Sim, faz sentido simular. Começar a conversar com a Rebeca Silva, por exemplo. Mas enfim, né, vale a pena ele começar a entender isso para ele não pagar esses 44. Mas eu acho que todos esses eles precisam estar muito cientes. Uhum. Todos esses. Por quê? Eventualmente, existe um planejamento tributário a ser feito em que ao invés de 3 imóveis, ele vai ter 2. Ele não vai ser contribuinte do IBS e CBS. Uhum. Ou, eventualmente, ele vai aí eu não sei, né? Vai da realidade de cada um. Pô, mas ele tem um rendimento de 21 mil reais durante o ano, né? Durante os meses, enfim. Uhum. Se ele colocar para 19.900, sabe? Tipo, é entender um pouquinho as regras do jogo. É engraçado, porque assim, e todo mundo fala, acho que quem tem um amigo advogado já escutou isso. A primeira coisa que o advogado aprende no seu primeiro dia de aula, né, na universidade é o seguinte, é que tudo depende. Ele sabe que não pode, mas o pode, ele vai até onde ele pode. Mas por que isso? Primeiro, assim, a nossa complexidade, principalmente a tributária, ela é absurda e a gente vai conviver com isso pelo menos aí mais 5 anos aí, né, até 2033, com 2 modelos correndo ao mesmo tempo, ou seja, o modelo atual e mais IBS e CBS, tá certo? Então é bem complexo. E quando a gente fala depende, é que de fato existem muitas variáveis que a gente precisa entender para poder dar uma resposta para a pessoa dizendo, olha, o melhor caminho para você é esse. Uhum. Tanto é que aqui no nosso escritório, o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico tributário. O diagnóstico tributário é justamente para isso, para a gente entender exatamente toda a operação do cara e falar para ele, olha, o melhor caminho é por aqui. Vou agora usar meu lado criativo. Tá, o cara tem um e-commerce aqui em São Paulo, a distribuição dele é focada em São Paulo e eu falo para ele que tem
um regime especial de tributação, por exemplo, em Santa Catarina, né? E ele tem que montar lá o depósito dele, e ele tem que mandar para lá todos os produtos dele, e depois ele manda para São Paulo, mas ele vai ter uma redução tributária. Não adianta nada essa redução tributária, talvez, em função da logística toda que ele vai ter. Então, assim, a gente precisa de fato entender toda a operação para conseguir dar uma solução adequada, tá certo? Sim, com certeza. Eu acho que o grande ponto dessa mudança são as pessoas observarem o critério de como você se torna um contribuinte do IBS e CBS. Uhum. Porque mesmo que seja um aluguel de curta ou de longa temporada, se você se torna um contribuinte do IBS e CBS, no mínimo você vai pagar 8% a mais. Então, acho que esse é o ponto-chave de você entender. E quais são os dois critérios? Questão de 3 imóveis, 3 ou mais imóveis e 240 mil ano. Se você consegue fugir de um desses dois, você está falando de uma redução de 8% a 17%. Então, esse é o grande fator, é algo que acho que vai nortear esse pessoal. E essa pessoa que a gente está falando aqui, né, a gente até começou brincando assim, esse empresário é um empresário que tá tranquilão, não é isso? Tal. E de fato, eu acredito que esse cara seja um empresário que tenha outros negócios, né? E eventualmente ele tem alguns imóveis e ele também utiliza isso como negócio, enfim. E eu ia entrar num tema agora, mas a gente deixa para o próximo podcast, que é o seguinte: compliance. O governo agora vai começar a te premiar por compliance, né? Então, é importante levar tudo isso em consideração e fazer as coisas corretas, porque no final das contas você pode ser privilegiado, né, em alguns momentos. Então, se todos os outros seus negócios estão ok, né, já estão com compliance, governança ali e tal, tudo direitinho, é importante você saber como que funciona agora esse negócio do aluguel, né, para você continuar dentro das regras do jogo e não ser autuado aí pela Receita Federal. E até é que isso ocorre só em 2033 plenamente, enfim. Mas se a gente fosse pensar nesse cenário hoje, putz, ó, no ano que vem já começa isso e tá tudo certo, que não é muito caso. Mas se eu fosse esse empresário, eu começaria a perguntar se vale a pena eu ter essa operação. Sim, claro. Porque, pensa hoje, a taxa de juros está alta. Uhum. Se eu pego e faço a venda desses imóveis e coloco numa renda fixa, pô, eu continuo tranquilo. E assim, até parece algo meio burro não da minha parte, do governo, porque ele está fazendo com que ele desestimule o empreendedorismo. Que é o principal contribuinte. Mas sempre foi assim. Quer dizer, sempre que... para quem não sabe, eu venho do mundo corporativo e depois, sim, eu comecei minha carreira jurídica. Mas desde que eu entrei em minha carreira jurídica, há mais de 10 anos, sempre foi assim. É impressionante, o governo, ele quer matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se não tiver galinha, não vai ter ovo, amigo. Né? Mas, sei lá. Então, assim, se eu fosse esse empresário, eu começaria a pensar. Em 2033, a gente não sabe como que vai estar a taxa de juros, enfim. Então, assim, é algo a longo prazo, mas que vai impactar diretamente essas pessoas. Mas agora eu vou jogar só uma pimentinha aqui. Você falou 2033, né? Falando de Brasil, isso pode acontecer 2050. Em 2050, como pode acontecer em 2028. Eu acho que não existe estrutura para 2028. Não. Mas assim, eu estou falando do ponto de vista da segurança jurídica que a gente tem no Brasil. Sim. Não dá para a gente ler um documento dizendo que a reforma tributária vai até 2033 e a gente acreditar piamente nisso. Ela pode ultrapassar? É até o mais provável, eu acredito. Mas ela pode se adiantar também? A depender
da necessidade de dinheiro nos cofres públicos, tudo pode acontecer. Assim, gente, a gente trouxe bastante conteúdo aqui para esse episódio e, como eu disse, é um tema complexo. Então, o que eu gostaria de trazer aqui? Esse, mais do que qualquer outro, caso tenha ficado alguma dúvida com o pessoal que está assistindo, a gente tem os nossos arrobas aqui embaixo do Instagram. Manda uma DM pra gente. A gente vai entrar em contato com vocês. Enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente responde por lá. E também mandem aqui, coloquem aqui nos comentários, obviamente, a reação de vocês sobre isso, enfim. Mas também traga temas que vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho aqui. Sim. Principalmente em relação, pode ser, né, no caso, em relação a esse desestímulo em relação aos empresários, como os impostos estão impactando isso, eventualmente uma curva de Laffer, o que é isso, como que está acontecendo. E perguntas relacionadas também à reforma tributária, porque o que não falta aí são perguntas. Tem muita gente dúvidas. Aí, né, são dúvidas que não sabe por onde começar, enfim, eu tenho isso, como que vai afetar a minha empresa, eu tenho aquilo, como que vai afetar, né? O desenho ainda, o projeto do governo ainda não está totalmente montado, mas ele está bem estruturado. Então, dentro dessa estrutura, o que a gente puder ajudar, pode ter certeza que a gente vai te ajudar. É isso aí. Tá bom? E esse foi o tema de hoje. Foi o tema de hoje. Então, só para não esquecer, você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva. Comentários, o Rafa já falou. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos. Principalmente quem tem casinha de aluguel, que tem coisas... Sabe por quê? Você vai ajudar muita gente. E outra, dá uma clicada aí no gostei. Porque quando você clica no gostei, você já sabe disso, mas o algoritmo entende que é um tema relevante e ele entrega para mais pessoas e a gente faz o nosso papel aqui, que é ajudar pessoas aí, ajudar empresários pelo Brasil afora. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Fui! Valeu!